Se você aprender a dominar essa técnica de gradiente que eu vou te ensinar hoje, utilizando a ferramenta Degradê no GIMP, que é o melhor editor de imagem grátis que existe, com certeza você não vai precisar assistir mais nenhum tutorial a respeito. Então vamos lá para a página do GIMP para a gente começar a dar os primeiros passos. Aqui na página do GIMP eu estou com esse projeto aberto, e se você ainda não sabe dominar as ferramentas dentro desse aplicativo, vai aparecer aqui em cima no card um vídeo que eu fiz completo ensinando passo a passo de tudo que você precisa aprender para começar a dar os primeiros passos para dominar esse aplicativo. E eu também fiz uma live completa de mais de 1 hora. Compensa você clicar lá na minha aba de ao vivos para assistir. Agora vamos conhecer um pouquinho desse projeto, porque eu vou te mostrar todos os detalhes de trabalhar com a ferramenta Degradê. Primeiro a gente precisa entender que eu estou trabalhando aqui com 3 camadas. 2 são imagens que eu baixei da internet. A primeira é uma pilha de logotipos do YouTube, e a segunda é uma imagem que tem algumas sobreposições interessantes que eu baixei lá no site Freepik. Compensa muito você conhecer esse site, porque lá você encontra alguns backgrounds que são de ótima qualidade. E por fim eu tenho a minha camada fundo, que é a primeira camada que a gente abre quando a gente vai trabalhar aqui no GIMP. E qual é a ideia aqui? Se você está precisando aprender a respeito de fazer gradiente numa imagem, ou uma mesclagem de uma imagem em relação a outra, esse vídeo aqui vai ser o seu tutorial definitivo. Primeiro, a gente vai aplicar um degradê simples em cima da primeira imagem, que é a imagem do logo do YouTube. Eu preciso vir aqui e selecionar a ferramenta de degradê, que tem como a tecla de atalho a tecla G. Ou clico com o direito do mouse para encontrar as ferramentas que também fazem parte dessa seção. Eu vou selecionar o degradê, e aqui vai abrir na janela de opções de ferramentas todos os parâmetros que a gente pode alterar para aprimorar o nosso processo de gradiente. Agora que eu estou com a minha ferramenta selecionada, percebe que ela tem aqui um quadradinho bem aqui no centro, que indica que eu estou com a minha ferramenta pronta para ser utilizada. Aqui eu aconselho você manter a sua tecla Ctrl selecionada, clicar na parte superior da imagem, mesmo que seja passando para o lado de fora, não tem problema. Aí você clica e arrasta para baixo. Aí você solta a tecla Ctrl e você tem uma linha reta e alinhada. O que está acontecendo aqui? Você já percebeu que alterou um pouquinho a opacidade aqui em cima da imagem? No caso, deu uma escurecida. E aqui eu vou te ensinar o conceito por trás da gente trabalhar com a ferramenta Degradê aqui dentro do GIMP. Você precisa entender que essa região, ela representa, além das cores, o lado da frente, a cor da frente que é a cor ativa, que no caso aqui é a cor preta, e a parte de trás, que é a cor de fundo ativa. Então sempre o que está em cima vai ser a parte da frente e o que está embaixo a parte de trás, a não ser que você inverta. Porque se você clicar aqui nessa setinha, que tem como a tecla de atalho X, você inverte esse procedimento. Aí você tem mais do branco acontecendo e menos do preto. Tá vendo? Se eu voltar a clicar, eu tenho mais da parte escura e menos da parte clara. Então aqui quando você está trabalhando com gradiente e com praticamente tudo dentro desse aplicativo, você tem como base a imagem de cima, que é representada pela cor preta, e a imagem de baixo, que é representada pela cor branca. Tendo entendido isso, aqui você faz as alterações conforme a sua necessidade e conforme você está procurando. Se a sua ideia é trazer um gradiente onde você vai aplicar um pouco de cor escura numa determinada região, agora basta você trabalhar aqui com os pontos. O primeiro ponto é a extremidade de início, que está marcando aqui nessa caixa de diálogo que abriu, onde a gente pode alterar os parâmetros para reposicionar essa extremidade. A extremidade de baixo é a extremidade de término, aonde vai estabelecer a entrada e a saída do nosso gradiente. E a extremidade do meio, que é essa esfera bem pequenininha, quando você clica nela, indica que ela é o ponto médio 1. Com essa extremidade, você pode clicar e arrastar, e aí você começa a aplicar uma dosagem maior de gradiente ou não. Se você arrastar para baixo para o ponto da extremidade de término, você está trazendo mais do gradiente para sua imagem. Se você arrastar para cima, no ponto de início, aí você está trazendo menos. Eu vou trazer aqui para o meio, para a gente aprender também como aplicar uma cor aqui, caso você ache necessário. Você pode clicar dentro da caixa da cor de frente ativa, vai abrir esse menu de cores, onde você encontra várias opções. A opção padrão é essa com o símbolo do GIMP. Aqui você encontra também opções para trabalhar com ciano, magenta, amarelo e preto. Você encontra também outros formatos de HDR. E aqui você encontra a opção roda, que é uma opção bem interessante,
onde você pode apontar uma ponta desse triângulo para uma cor que você está procurando. Por exemplo, eu vou trazer aqui para um azul bem clarinho. Aí eu vou tirar da parte escura dessa cor. Tá vendo que aqui dentro desse triângulo eu tenho um marcador? Eu posso arrastar, tá vendo? Encontrei o ponto onde eu acho que a cor está adequada, aí eu solto, clico em OK. Aí tá vendo que aqui em cima a gente alterou a cor da frente e agora ela está sendo representada aqui dentro do nosso gradiente. Aí a gente pode continuar dosando. E caso você queira voltar para os padrões, você clica aqui embaixo, que tem como a tecla de atalho a tecla D. Aí você voltou para o preto e para o branco. E agora é interessante você conhecer algumas formas que essa ferramenta disponibiliza. Aqui na janela de ferramentas, na opção de formas, você pode clicar na setinha para baixo e aplicar algumas formas que você pode trabalhar com gradiente dentro da sua imagem. Por exemplo, a segunda opção, a gente está trabalhando aqui com linear. A segunda opção é bilinear. Como ela funciona? Eu vou selecionar ela, tá vendo aqui bilinear, e vou arrastar a extremidade de início para baixo, com o Ctrl selecionado. Aí você está vendo que ficou aqui uma lista preta no meio. Eu posso aumentar a dosagem, e aí está deixando de ser uma lista para ser um gradiente em cima e embaixo. Se eu inverter, aí vai para o branco. Viu que legal? Porque aqui a gente está trabalhando no modo bilinear. Se a gente alterar para o modo radial, aí ele vai criar um círculo trazendo esse aspecto de radial para dentro da imagem. Aí você pode continuar segurando o Ctrl, aumentando ou diminuindo a intensidade do seu gradiente. E aqui você encontra todas as formas. Aí você pode ir testando para ver o que corresponde melhor com sua expectativa. O aspiral, eu vou continuar trabalhando aqui com linear. Vou voltar com a minha base preto e branco, preto a entrada e branco a saída. E vou diminuir a intensidade aqui no centro. Beleza, agora eu estou com a minha imagem com um padrão mais comum. Aqui você vai encontrar também algumas formas de modo de opacidade, que é bem legal para fazer um tratamento mais artístico na imagem. Por exemplo, você pode clicar em dissolver, manter o mouse em cima da opção de modo e clicando na seta para baixo para descobrir todos os tipos de modo. Aqui já aconteceu uma mesclagem, tá vendo? Não está dentro ainda do ideal, mas já é também uma forma de você fazer uma mesclagem da imagem de cima para de baixo. Ó, essa aqui ficou melhor, tá vendo? No modo apagar, aí eu já estou mesclando a imagem de cima e a imagem de baixo. Aí eu posso pegar a esfera, que é o ponto médio, ou aumentar ou diminuir a quantidade desse gradiente. A gente parou aqui em apagar, e vou continuar clicando na seta para baixo para descobrir os demais modos de opacidade. Olha essa luz linear que legal. Enquanto ela dá um embasamento maior nas partes escuras e mantém mais vivas as partes claras. A opção extrair grãos traz uma opacidade geral para a imagem. E aqui são todos os modos. Aí cabe você escolher o que melhor te atende e trabalhar em cima deles. Eu vou clicar dentro e voltar para a opção normal. Aqui na opacidade, que no caso está ligado com a opção de modo, a gente pode diminuir essa quantidade. Por exemplo, se a gente manter aqui em dissolver, tá vendo essa poeira que traz para dentro da imagem? Às vezes, para você fazer uma thumbnail, cabe esse tratamento artístico. Só que aqui você tem que dosar, porque senão fica exagerado, tá vendo? Então aqui dentro da opacidade, você estabelece a quantidade que você vai querer desse efeito degradê dentro da sua imagem. Volto para o modo normal. E aqui dentro dos parâmetros da ferramenta, você aprendeu praticamente tudo que você pode fazer para fazer um tratamento artístico dentro da sua imagem. Eu aconselho você não trabalhar com amostragem adaptativa, porque ela é bem pesada. Se você marcar e começar a trabalhar, dependendo do seu computador, ele vai ficar travando e vai dar problema. Então, tenta ser um pouco mais objetivo sem trabalhar com essa amostragem. Ela também não altera tanta coisa, mas ela faz um tratamento mais minucioso. E aí compensa você analisar o seu computador e trabalhar com ela ou não. Agora a gente vai aprender a fazer o procedimento do jeito certo quando a gente quer mesclar uma imagem com a outra. Por que a gente não faz direto na imagem? Porque aqui a gente está fazendo um tratamento destrutivo. A gente está pegando a primeira imagem, está aplicando um tratamento nela, e se a gente quiser voltar essa imagem para o original, aí a gente já não consegue mais. Então qual que é o ideal aqui? Depois que você terminou de fazer todo o tratamento, se esse aqui fosse o que você estivesse procurando, aí basta você selecionar, por exemplo, a ferramenta Mover, clicando
na ferramenta ou usando a tecla de atalho M, e aqui você já tem o seu gradiente aplicado na sua imagem. Posso desabilitar ela, só que aqui agora ela vai permanecer assim. E não é o ideal quando a gente quer trabalhar de forma mais profissional aqui dentro. Eu vou te mostrar como fazer isso sem deixar a sua imagem permanentemente com degradê aplicado. Aqui você encontra 4 opções. A primeira é para você ter um histórico das ferramentas que você está utilizando aqui dentro do aplicativo. Estado do dispositivo é um histórico geral. Aqui na opção Imagens, dentro dessa janela vai mostrar todos os projetos que você está trabalhando. Como a gente só está trabalhando aqui com um, ele vai mostrar o sem título 1, porque eu não salvei ainda e ainda não renomeei. Histórico de desfazer. Aqui a gente vai encontrar todo o histórico dentro do nosso projeto, tudo que a gente fez até agora. Por exemplo, aqui eu estou em visibilidade de item e posso retroceder para visibilidade de item. Aqui eu tirei o degradê. Tá vendo que está marcado aqui degradê e visibilidade de item. Se eu começar a partir desse momento, ele vai apagar essas duas ações. Por exemplo, aqui eu posso pegar e selecionar a ferramenta retangular, selecionar um retângulo. Tá vendo que agora está considerando a seleção retangular. Apagou as duas opções de gradiente e de visibilidade do item. Só que eu não quero esta ferramenta, vou e uso a ferramenta M, que é a ferramenta base aqui desse aplicativo. A seleção eu clico em selecionar e clico em nada, Shift Ctrl A. Aí eu tiro a seleção. Agora vamos aprender o processo de gradiente sem danificar a imagem. Como a gente faz isso? E aqui você já sabe que a gente já estava trabalhando nas opções de ferramentas, que são as opções de todas as ferramentas que a gente vai selecionando. É bom você manter sempre ela e a opção de histórico de desfazer selecionada, porque aí você tem um controle do que você está fazendo e de todas as ferramentas que você está utilizando. Aqui na primeira camada, agora eu vou precisar tirar a minha imagem da frente para você entender melhor. Com ela selecionada, você vai clicar aqui embaixo, nessa opção, adicionar uma máscara. Clicando nela, vai estar marcado de padrão branca, opacidade total. Você clica em adicionar. Beleza, agora você está vendo que tem a imagem principal e uma máscara do lado direito. É em cima dessa máscara que a gente vai trabalhar agora com o nosso gradiente. Lembra a tecla de atalho dele? É tecla G. Aperto, ele já vai para a ferramenta, seguro Ctrl e arrasto de cima para baixo. Tá vendo que efeito legal? É parecido com o que a gente viu aqui alterando no modo, só que aqui está dentro de um controle mais específico. Você não vai danificar a sua imagem principal. E aqui eu vou selecionar, no ponto médio, um local que eu acredito que seja o ideal para fazer essa mesclagem da minha imagem. E caso eu queira inverter esse procedimento, tá vendo aqui dentro? A gente tem uma caixa de degradê, você pode clicar para selecionar. Eu estou usando personalizado. Qual que é o personalizado aqui na questão? É o frente para transparente. Só que aqui você encontra uma série de predefinições que você pode utilizar a qualquer momento. É só você arrastar a barra para baixo. E aqui em destaque, na última opção, a gente tem o Yellow Orange. A opção Yellow Orange é bem legal para quando a gente está trabalhando com texto dentro do nosso projeto. Por exemplo, na thumbnail que você clicou, eu trabalhei com Yellow Orange na primeira escrita e na segunda eu trabalhei com branco e preto, para dar um destaque maior na minha thumbnail. E caso você queira aprender ainda mais como trabalhar com aplicativos gratuitos como GIMP, OBS Studio e DaVinci Resolve, eu estou criando um clube de membros, para aqueles que assinarem por um valor bem simbólico, ter acesso a todos os cursos que eu vou disponibilizar a respeito desses aplicativos. Então fique esperto, se tiver aqui embaixo na descrição um link a respeito desse clube de membros, você pode clicar para ter acesso e conhecer um pouquinho mais como vai funcionar. Se ainda não estiver disponível, vai estar o link do meu curso completo chamado DaVinci Resolve Controle Total, a respeito do melhor editor de vídeo grátis que existe. Então clica aqui embaixo no primeiro link para você ser direcionado para a minha página onde eu vou explicar mais como funciona. Agora vamos dar continuidade aqui no nosso tutorial. Aqui são todas as predefinições que você pode selecionar. E aqui eu estou trabalhando, se você quiser aplicar esse tipo de gradiente, você vem e marca frente para transparente. Ela já vem marcado como padrão quando você baixa o aplicativo. Mas caso não esteja, você seleciona ela. Para inverter, como eu falei anteriormente, que a gente pode alterar o ponto de entrada, que é o ponto de início, com o ponto de término, basta você clicar aqui do lado, na opção inverter. Tá vendo que legal? Agora o ponto de extremidade de término foi para cima e o de início foi para baixo. Você pode clicar para inverter a qualquer momento. E se é esse resultado que você estava buscando,
Basta você fechar essa caixa de diálogo, vir para a opção da ferramenta Mover, selecionar e pronto. Agora a sua imagem está aplicando um degradê da imagem de cima para a imagem de baixo. E agora, para você ter certeza que você está trabalhando com a sua imagem de forma 100% íntegra, sem nenhuma alteração, você pode clicar com o direito do mouse em cima da máscara e selecionar a opção Desabilitar a máscara da camada. Tá vendo? Você voltou a trabalhar com a sua imagem no formato padrão. Você pode selecionar ou não, e caso você queira voltar a ver o efeito que foi aplicado na máscara, você habilita novamente. Aí ela volta. E você também pode marcar a opção Exibir máscara da camada. Tá vendo como está acontecendo o efeito de gradiente em cima da imagem? A gente está trabalhando com preto em cima, com branco embaixo. Aí você vê mais do branco e menos do preto, porque o preto está cobrindo um pouco da parte branca. Clica com o direito do mouse e desmarca a opção Exibir máscara da camada. E caso você não queira mais trabalhar com essa máscara, basta você clicar com o direito do mouse e selecionar a opção Remover máscara. Se você quer aprender um jeito espetacular de aplicar gradiente no texto dos seus projetos, escreve aqui embaixo nos comentários para que eu possa fazer um vídeo a respeito. Não deixe de assistir esse vídeo que está aparecendo aqui em cima para você aprender ainda mais a respeito desse aplicativo. Muito obrigado pela sua companhia e te vejo no próximo tutorial.